Olá! Dando continuidade, né, aos assuntos de nossas aulas, hoje a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre o núcleo e o processo de divisão celular, que podem ser, na verdade, dois tipos de processo. Existe a mitose e existe também a meiose. Antes de falar de tudo, né, a gente precisa ter em mente um conceito básico, que é o conceito, né, do que seria o cromossomo, o que seria o DNA também. O cromossomo, ele é uma única molécula de DNA, então é apenas um único trechinho do DNA. E o DNA, como a gente já viu na aula anterior, ele é uma estrutura orgânica, né, uma molécula orgânica retorcida em formada de dupla hélice, que é formada por inúmeros genes e que tem a função de determinar as características dos seres vivos. O DNA ele é encontrado associado a proteínas chamadas de histonas. São proteínas que vão atuar protegendo esse material genético que é tão importante, né? Já que é o DNA que vai determinar absolutamente tanto as características como também a realização de funções dentro da própria célula, que fazem com que a célula se mantenha viva e também, com isso, né, ela possa também realizar todas as suas atribuições. O cromossomo ele é formado pelo que nós vamos chamar de cromátides que se encontram ligadas pelo centrômero. Seria você imaginar o seguinte, que o cromossomo é como se fosse uma molécula formada por dois bracinhos. E esses dois bracinhos vão ficar ligados por um anel. O anel seria o centrômero e cada um dos bracinhos seria uma das cromátides, tá? As cromátides, elas podem ser encontradas sozinhas ou elas podem ser encontradas ligadas por esse centrômero. Quando nós temos cromátides ligadas pelo centrômero, nós chamamos elas de cromátides irmãs, tá? Mas quando nós temos a cromátide isolada, ela é apenas, né, uma cromátide simples, sozinha ali, única. Todas as células do nosso corpo, né, com exceção das células gaméticas, que são o espermatozoide e o óvulo, elas são diploides, tá? Quando a gente fala que elas são diploides, significa então que os cromossomos, eles vêm pareados, vêm associados uns para com os outros, né? É quando nós temos justamente essas cromátides ligadas, amarradas umas para com as outras. É assim que os cromossomos diploides, eles passam algumas fases de sua existência, mas a principal diferença de um cromossomo de cromossomos ou células, né, diploides para haploides é justamente o fato de que, no caso dos diploides, os cromossomos eles vêm em par, igual a gente está vendo aqui na imagem. Quando eles são haploides, eles já não vão vir em par, vem apenas, né, uma única cromátide sozinha, sem um par que o acompanhe, né? Nesses casos, a gente chama então de haploide, né, a cromátide isolada, e quando ela está pareada, nós chamamos de diploide. Na espécie humana, nós somos indivíduos diploides, então usa-se a representação 2N para dizer que somos diploides. Nós temos 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, eles ficam organizados em, em 23 pares, tá? Tanto o homem, né, quanto a mulher, eles são capazes de formar células gaméticas. E essas células gaméticas, elas têm apenas metade dos cromossomos que o indivíduo adulto tem, né, que uma pessoa formada tem, na verdade. Então, quando a mulher forma seu óvulo, o óvulo dela vai ter apenas 23 cromossomos. Assim como também quando o homem ele forma seu espermatozoide, o espermatozoide dele tem apenas 23 cromossomos. Por isso, as células gaméticas elas são chamadas de células haploides. Quando acontece a fecundação, que é o processo em que o espermatozoide entra no óvulo, aí nós vamos ter a formação do zigoto, que é uma célula diploide. Ela é diploide porque ela recebe agora 23 cromossomos vindos do pai, 23 cromossomos vindos da mãe. E eles começam a se organizar formando aqueles pares. Então, eles se identificam
e se organizam, né, em fileirinhas, formando pares correspondentes. Assim se dá a organização. Quando a gente vai fazer, né, a representação da constituição cromossômica dos seres vivos, a gente chama isso de cariótipo. Então, sempre que falar assim, na imagem aqui abaixo nós temos o cariótipo do indivíduo, quer dizer então que a gente está mostrando, né, a constituição cromossômica dos seres vivos, tá? E uma curiosidade é que sempre, né, o 23º par da constituição cromossômica do indivíduo é o par correspondente ao sexo, ou melhor, né, ou ao gênero do indivíduo, pelo menos ao gênero biológico. Se você vê na posição 23 a representação XX, indica que aquele indivíduo ele é do gênero feminino. Se você vê XY, indica que aquele indivíduo é do gênero masculino, tá? Conhecer o cariótipo, ele tem vantagens porque vai permitir com que você possa diagnosticar possíveis doenças, malformações, anomalias, né? Tanto que o que a gente sabe é que, por exemplo, a síndrome de Down, ela é uma anomalia ligada ao cromossomo 21. Então, quando você vai no cromossomo 21 de uma pessoa com síndrome de Down, ao invés de termos, né, cromossomos pareados, nós temos 3 cromossomos. Então, acaba que esse desequilíbrio na distribuição gera, né, todas as consequências trazidas pela síndrome de Down. As células, assim como todos os seres vivos, ela consegue realizar o que a gente chama de ciclo celular, que nada mais é do que a sua história, né, existencial. O ciclo celular, ele contempla do surgimento até a morte da célula. E durante essas fases, ela vai passar por processos específicos, né? Em meio a esses processos, nós dividimos o ciclo celular em 2 fases especificamente, que é a intérfase e a divisão celular propriamente dita. A divisão celular pode ser ou a mitose ou a meiose, mas em ambas nós temos a fase de intérfase. A fase de intérfase é justamente a fase de preparação da célula para que ocorra a divisão. E a divisão, seja ela por mitose ou por meiose, ela vai depender da função da célula, tá? E também do fato da célula ser diploide ou ela ser haploide. Células que são haploides, elas, né, têm uma tendência a fazerem mitose. Células que são diploides, elas podem fazer tanto mitose como também meiose, tá? Vai depender de onde é que elas estão localizadas e qual é a função que essa célula tem, né, no corpo. No caso da mitose, a célula se divide, né, originando 2 descendentes com divisão do núcleo, que é a mitose acontecendo, e a divisão do citoplasma, que é chamada de citocinese na biologia. A etapa seguinte, ela é compreendida, né, no espaço entre 2 divisões celulares sucessivas, que é denominada de intérfase. Na intérfase acontece a duplicação do DNA, acontece também a duplicação das organelas, acontece toda a preparação para que a célula possa ter tanto material genético quanto organelas suficientes para o surgimento de 2 novas células. Na mitose, nós vamos ter sempre 2 células descendentes idênticas à célula mãe, tá? Só antes da gente falar das fases do ciclo celular, eu quero que vocês pensem o seguinte, né? Então, quando é que acontece a mitose? A mitose, ela pode acontecer no caso de reposição de células. Por exemplo, você sofreu um corte, você se machucou, a forma que o tecido vai recuperar naquele local da lesão é através da mitose em si. Então, as células elas começam a se multiplicar até conseguirem repor aquele tecido, né, que foi lesionado. Já a meiose, vocês vão ver mais à frente, mas ela está associada exclusivamente à produção de células gaméticas, tá? Então,
Tudo que envolve reposição de tecidos, recuperação de ferimentos, né, no caso, crescimento do organismo, desenvolvimento, né, a nível de ganho de massa, de tecidos, é através da mitose, tá? A meiose, ela é exclusiva para a reprodução, em se tratando de formação das células gaméticas, os gametas. O ciclo celular, ele vai ter então, né, alguns intervalos antes da divisão propriamente dita. Esses intervalos, eles correspondem ao que a gente vai chamar de intérfase. E a intérfase, ela tem subclasses, né, ou subdivisões, que é o período G1, o período S e o período G2. O período G1, ele é a etapa em que acontece uma síntese maior do RNA. O RNA, né, que é aquele material genético, aquele ácido nucleico, que tem um papel muito importante na síntese de proteínas. E graças, né, a essa intensa formação de RNA, acontece uma acentuada produção de proteínas. E essas proteínas, né, elas vão gerar aumento no citoplasma, crescimento das organelas, né, maior desenvolvimento delas. Já o período S é um dos períodos em que o DNA se duplica. Quando ele duplica, então o período S ele tem como principal característica o aumento na quantidade de DNA que estará dentro dessa célula, tá? E por que esse DNA está duplicando? A gente tem sempre que pensar, se a intérfase é preparação para a divisão, a célula precisa sempre ter, né, uma quantidade muito maior de DNA e de organelas para que ela consiga atender à necessidade das novas células que vão surgir à frente. A última fase do período de intérfase é o período G2, né? A fase G2. Essa fase, ela é como se fosse uma fase adicional. É um período em que a célula ela pode rever o que aconteceu, ela pode fazer um checklist das etapas anteriores, né? No caso, na G1 aconteceu aumento na produção de RNA e de proteínas. Na S, o DNA duplicou. Na G2, a célula vai conferir se tudo aconteceu corretamente. E se não aconteceu corretamente, ela pode, né, fazer a correção nesse período. E pode ainda vir a acontecer o que a gente vai chamar de fase G0, que é quando a célula chega na fase do G2 e aí ela pode suspender o processo de divisão porque não é mais necessário. Então, ela pode vir a retroceder lá para a fase G0. E há também casos de células que elas nem passam pelas fases G1, ou S ou G2. Elas se mantêm em G0 por quase toda a vida da célula. É o caso dos neurônios, né? Os neurônios, eles não ficam se reproduzindo, eles não ficam se... Eles não são repostos, né, constantemente. Então, o que eles fazem é se mantêm em G0, que é uma fase de repouso, entre aspas, e eu digo entre aspas porque esse repouso é só no sentido de a célula não ficar se preparando para se dividir. Não quer dizer que ela não esteja trabalhando. Ela vai ficar, né? Ela vai usar toda a sua energia apenas para a realização da função que ela foi feita, né? A função para a qual ela foi criada. No caso dos neurônios, é transmitir informação, né? Então, assim, ela se mantém em G0 para não se dividir, mas ela está ali trabalhando ativamente no exercício das suas atribuições. Logo após o período de intérfase, a célula, então, ela pode ser encaminhada para acontecer a mitose, né? Passou por G0, checou, tá tudo certinho? Nós vamos, então, permitir com que a célula agora viva todas as etapas que a mitose apresenta. Na mitose, ela vai ter algumas fases, né? Algumas fases bem características. A primeira dessas fases é a prófase, a segunda é a metáfase, a terceira é a anáfase e a quarta fase é a telófase. Na de
na fase de prófase, nós temos a formação do que nós chamamos de aparelho mitótico, que é essa estrutura que vocês estão vendo ali. É quando os centríolos eles vão se duplicar, eles migram para os polos opostos da célula e formam o fuso mitótico, que é essa rede, né, de filamentos que vai servir para posicionar corretamente os cromossomos. E com isso, né, a divisão celular vir a acontecer de forma que o material genético se distribua corretamente entre as células filhas. Esse aparelho mitótico, então, né, ele é formado por fusos, por centríolos, ásteres e cromossomos. Quem são os fusos? Essas linhas que vocês estão vendo, conectando de centríolo até centríolo e segurando os cromossomos que estão no meio. Quem são os ásteres? São essas estruturas semelhantes a estrelas que estão segurando os centríolos nos lugares em que eles devem estar. E os cromossomos estão representados de azul, que, como nós sabemos, são segmentos do próprio DNA. A função principal, né, da mitose ela pode, né, estar relacionada com a reprodução assexuada de indivíduos, principalmente indivíduos unicelulares, né? Principalmente não, para indivíduos unicelulares mesmo. Só que eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: em livros de ensino médio, coloca-se a mitose associada com a reprodução assexuada de bactérias, né, e alguns protozoários. Mas as bactérias, elas são seres procariontes. E como elas são seres procariontes, elas não têm o aparato de uma célula eucariótica que trabalha durante o processo de uma divisão celular propriamente dita, tá? Então, vocês vão ver em muitas questões e em muitos outros livros atuais a utilização do termo, né, bipartição para a reprodução de bactérias, por exemplo, ao invés de mitose para essa reprodução. Por isso eu quero que vocês tenham, né, em mente que a utilização de afirmar que acontecia mitose na reprodução bacteriana era uma afirmação mais antiga e que hoje o que é reconhecido é a bipartição, tá? Mas vocês podem vir a pegar textos mais antigos, livros mais antigos que coloquem dessa forma, como sendo reprodução assexuada. No caso dos tecidos, né, a mitose ela tem um papel para o crescimento e também a regeneração, né, para os seres. A mitose ela está, né, associada com a expansão das células cancerígenas, até porque, né, as células cancerígenas elas ocorrem justamente por um distúrbio, né, por um erro que faz com que a célula ela comece a reproduzir-se em demasia, com uma frequência muito grande, e aí passam até mesmo a ser células que estão defeituosas, que não realizam bem as suas funções, e por isso, né, no caso do câncer, nós temos, né, tecidos mal formados, tecidos que são até mesmo nocivos e prejudiciais e que acabam, né, competindo com tecidos sadios no corpo da pessoa que é portadora da doença. Muitos tipos de câncer eles são associados, né, ou são promovidos por drogas, por radiação, vírus. As células tronco são como nós chamamos, né? Todas as células ainda não diferenciadas. Significa que são células que ainda não adquiriram a capacidade de realizar uma função específica, tá? Então, sempre que falarmos de células tronco, vocês vão pensar assim: tratam-se de células totipotentes, que são aquelas células que ainda vão passar por um processo de amadurecimento até serem capazes de realizar as suas funções específicas, né? Que aí vão ser adipócitos, por exemplo, que são células de gordura, a função delas vai ser armazenar energia. Células sanguíneas,
uma infinidade de funções. Nós temos as hemácias, que fazem transporte de gases. Nós temos as plaquetas, que atuam na cicatrização e coagulação. Nós temos os leucócitos, que são células de defesa. E todas essas que eu estou citando, elas fazem parte do tecido sanguíneo. Temos as células nervosas, né, que vão atuar no transporte de informações. Temos as células musculares. Temos um número muito grande de células em nosso corpo. Só que essas células, né, antes de se tornarem tal como nós conhecemos, foram inicialmente células-tronco, aquelas células que nós encontramos lá nos embriões recém-formados, em grande quantidade, que vão se desenvolver pouco a pouco até estarem prontas para. Ao longo da divisão celular, né, nós temos ali a mitose e a meiose. A mitose ela é caracterizada principalmente pelo surgimento de duas novas células com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. A importância, né? A gente já falou desde antes, que é o crescimento de organismos multicelulares e também para a realização de processos de regeneração de tecidos do corpo. A prófase é a primeira fase da mitose, é a fase mais longa de todas. Nessa fase, nós temos o rompimento da carioteca, né? É quando acontece o aumento no volume do núcleo. Os filamentos de cromatina, eles começam a condensar, então eles começam a espiralizar. É como se você imaginasse um cadarço se enrolando, enrolando, enrolando. Esse seria o processo de condensamento dos filamentos de cromatina, que é aquele material genético que está ali dentro da célula. Os nucléolos, que são estruturas que estão situadas lá no núcleo da célula e que têm a função de formação de RNA, eles desaparecem. Cada par de centríolos, né, migra para o polo oposto da célula, ou seja, né, cada um fica numa ponta da célula para formar as fibras do fuso cromático e formando essas fibras do fuso cromático, os cromossomos agora podem se prender a elas. E eles se prendem a elas para que elas levem eles para onde eles têm que estar. A fase seguinte é a metáfase. A metáfase, ela está associada com a palavra meio, né? Justamente porque quando a célula chega na fase da metáfase, os cromossomos eles estão todos organizados e pareados na região mediana da célula, formando o que a gente pode chamar de placa metafísica ou placa equatorial. As cromátides elas ainda estão unidas, né, pelo centrômero, que é, como eu disse, né, o conector entre as cromátides irmãs. E no citoplasma está acontecendo uma movimentação bastante considerável de organelas e de partículas, né, para os polos opostos da célula. Né? É tudo muito perfeitinho. A gente imaginar que quando a célula está na metáfase, o fuso mitótico já foi formado, os cromossomos estão todos alinhados no eixo mediano da célula e as organelas estão já se movimentando para polos opostos. Seria você imaginar assim, um lisossomo vai para a direita, outro lisossomo vai para a esquerda. 4 ribossomos vai para a esquerda, mais 4 vão para a direita. E assim a célula vai se organizando e se preparando para. Quando ela chega na fase de anáfase, as cromátides irmãs agora são separadas. As fibras do fuso, elas começam a puxar cada uma das cromátides irmãs para lados opostos. Por que elas estão fazendo isso? Para que cada lado oposto da célula comece a receber a mesma quantidade de material genético. Tá? O material genético ele tem que ser dividido igualmente. Por isso que as cromátides irmãs, elas são agora separadas e quando elas são separadas, elas passam a serem chamadas de cromátides filhas. E assim, né, essas cromátides filhas vão agora sendo levadas para cada polo oposto da célula. Uma vez que elas chegam, né, no polo oposto da célula, elas agora passam a ser chamadas de cromossomos filhos.
tá? Porque elas agora nada mais são do que cromossomos isolados, tá? E nós vamos ter uma distribuição agora desse material genético que inicialmente era diploide, passa agora a ser haploide em cada um dos polos opostos da célula. A última fase da mitose é a telófase. Na telófase acontece tudo ao contrário da prófase, tá? Então, se você entendeu a prófase, basta você imaginar que na telófase vai ser tudo oposto. É como se a célula se bagunçasse toda na prófase e na telófase ela se organizasse, tá? Quando chega aqui nessa fase, os cromossomos eles já estão nos polos opostos da célula, o fuso mitótico ele já desaparece, a membrana nuclear que se rompeu, né, aquela carioteca que se partiu na prófase, ela ressurge, ela se reorganiza. Os cromossomos que haviam se condensado, eles se descondensam, porque eles se condensaram no início para ocupar menor espaço, né, e facilitar a movimentação deles. Agora, eles precisam ser lidos para a célula poder trabalhar. Estando descondensados, é mais fácil fazer a leitura, né? Os nucléolos, eles reaparecem, porque a célula precisa dos nucléolos para que ela possa, né, ter autonomia na produção de RNA e de realização de suas funções de replicação do material genético. As células filhas, por fim, se separam. Essa separação das células filhas, que é esse estrangulamento, né, da célula, se vocês verem na imagem, vocês vão perceber que a célula está se dobrando para dentro. Esse processo é chamado de citocinese, é o rompimento mecânico mesmo entre as duas células filhas que foram formadas. Elas então, né, separam-se e cada uma vai para seu polo oposto, cada uma vai para um sentido oposto e assim agora a gente tem, né, duas novas células filhas formadas.